Olá, boa noite. Essa semana eu queria ter feito um vídeo para a gente falar sobre o que é o sagrado, né? Só que essa semana eu tava com uma energia bem cansada e óbvio que sempre afeta meu chakra da garganta. Eu fico um pouco rouca quando acontece a ansiedade por ter vários projetos e querer ver tudo funcionando. E aí eu gosto de sentar e falar pela intuição. Eu sei que se eu fizer um script, um roteiro organizado, fica mais eficiente, óbvio. Mas eu gosto de pegar esse cantinho, esse espacinho aqui e deixar fluir a intuição, ainda que às vezes o roteiro esteja de uma forma não linear, né? E aí, essa semana eu queria muito falar sobre o que é o sagrado. O que é o sagrado para você? Eu até agora ia acender uma velinha, um incenso que eu sempre faço, eu gosto de fazer antes de dormir, mas é justamente sobre isso. As pessoas sempre ligam o sagrado como se fosse um ritual religioso, né? Só que espiritualidade e religião são coisas diferentes. Elas não necessariamente estão entrelaçadas, elas podem ser paralelas, são questões paralelas. Muita gente tem a espiritualidade muito bem trabalhada, respeitada e desenvolvida, sem necessariamente seguir algum dogma religioso. E muitas pessoas seguem alguma religião, os dogmas, né? E não tem uma espiritualidade no sentido genuíno da palavra, de que é a conexão com o sagrado. E o que, no meu entendimento, é o sagrado? É a gente acordar de manhã e ver o sol, o brilho do sol, que nos dá calor, que nos traz luz e que faz a vida, né, funcionar da forma que deve funcionar. É a gente sentir o cheiro da terra molhada quando chove e entender o milagre que pode ser considerado um milagre, mas é a lei da física, né? Da evaporação da água dos rios e que se formam em nuvens e completam o ciclo. Pode ser você andar descalça na grama, aterrando, sentindo a terra. Pode ser você abraçando uma árvore que tem toda a energia da terra, né? Que tem as raízes fincadas, que pra gente é como se fosse o nosso chakra básico, né? Que nos aterra. Pode ser fechar os olhos e sentir o vento bater no rosto. E se tiver com uma temperatura fria, igual tá aqui, um vento geladinho batendo no rosto. Pode ser ouvir as ondas do mar. Pode ser interagir com o seu animalzinho de estimação, que é a sua família, né, de 4 patas. Isso tudo, para mim, é o sagrado. O sagrado também, para mim, é quando a gente faz ou sente ou vive arte. Na legislação, inclusive, fala que a arte, o artista, é aquele que faz a manifestação do espírito, né? E eu acabei de assistir agora o espetáculo O Pianista e o Poeta, com o maestro
eu fico até eu tô meio emocionada, porque é muita resiliência. Deixa eu só mudar aqui, porque entrou numa... eu tinha deixado a música de fundo do canal dele do YouTube, do maestro João Carlos Martins, e aí entrou aqui sei lá o que aconteceu aqui que não deixou. E como era Beethoven, né? Então Beethoven não vai ter essa questão de direitos autorais em si. Primeiro concerto para piano, que é o que eu queria. Voltando. Então eu cheguei cheguei agora, assim, e eu ainda tô muito emocionada, porque para mim apreciar aquele trabalho artístico, para mim é o sagrado. E foi muito bonito, porque poeta, né, Gabriel Chalita, às vezes tinha o texto, ele declamando os poemas com o maestro tocando o piano, ainda com a dificuldade que ele tem, né? Porque é uma resiliência, é um exemplo de resiliência, de fé que ainda permanece, de saber qual a sua função no mundo. E foi tão emocionante assim que eu falei, bom, o vídeo que eu queria ter feito a semana inteira sobre o sagrado, eu vou fazer agora, que eu acabei de chegar, eu consegui fazer fotos com eles no final. Ele muito generoso, né? Muito generoso, os dois muito generosos. E eu falei assim, agora eu preciso falar sobre o sagrado, porque a gente trazer as emoções para o mundo, aliás, foi falado nos textos, né? Sobre a arte ter que emocionar, trazer um sentimento, isso é o sagrado. É quando a gente não sente só os 5 sentidos, que aliás a ciência já diz que temos 6, né? Ou 7, porque eu já considerava a intuição como 6ª. Mas é isso, na minha concepção, é isso o sagrado. Por isso que quando eu criei essa imagem, né? A gente chama de logo, Mulheres Sábias, movimento, cura sagrado, é porque a gente tem a nossa autocura quando a gente também, além de respeitar e viver a natureza, a gente também vive as artes, ainda que seja como ouvinte às vezes. Eu sou da dança e da fotografia, né? E eu gosto de escrever de vez em quando. Mas tem algo mais divino do que a gente encantar e se encantar com os detalhes da natureza e das artes que as pessoas têm disponível todos os dias, e na correria elas não se dão conta do que está aqui presente, da gente estar aqui vivendo com saúde, principalmente quando a gente tem a consciência da nossa função aqui no planeta Terra. Eu não estou falando de profissão. No ativismo, né, pelos direitos dos animais, nós veganos costumamos ouvir muito sobre a cadeia alimentar, que nós somos o topo da cadeia alimentar e que a gente tem uma inteligência superior porque a gente consegue criar coisas
Na verdade, as outras espécies também criam coisas, mas são coisas próprias do ecossistema delas, que a gente nem entende, a gente nem compreende, né? A gente não compreende. E por que eu tô falando isso? Que agora eu me perdi, como eu falei, eu não fiz roteirinho, eu ainda tô sob impacto. A nossa função aqui na Terra é uma função sagrada, porque se a gente é, teoricamente, né, mais inteligente na questão intelectual, vamos supor, acima das outras espécies, já que a gente tem usado, a humanidade tem usado a inteligência para fazer muita destruição, né? É a única espécie que destrói o próprio habitat. Mas vamos seguir o raciocínio aqui. Então, se a gente tem essa inteligência superior, qual é a nossa função aqui na Terra? Que nada tem a ver com profissão. É cuidar, é ser guardião. A gente tem que ser guardião. Nós temos que ser guardiões. Guardiões ou guardiãos? Agora eu me perdi. Estamos com sono, né? Meia-noite já. Então, e emocionadíssima. Então, a nossa função maior, além de respeitar, é cuidar, manter, sabe? E então, isso é o sagrado. É óbvio que a gente também pode se conectar ao sagrado acendendo uma vela, acendendo incenso, fazendo uma oração, cada um na sua religião, nos seus dogmas. Mas o sagrado, para mim, é respeitar essa inteireza do universo que a gente vive. Desde da formiguinha que tem o trabalhinho dela de pegar uma folhinha. Eu já acompanhei o trabalho de uma formiga, porque eu queria saber para onde ela estava levando aquele galho 20 vezes maior que ela. E ela deixa exatamente no cantinho, na região que tem aquela mesma folha. Então, a gente respeitar desde o menorzinho ser até os seres que não convivem com a gente, que estão nos oceanos, no fundo do mar e que coexistem com a gente aqui nesse planeta. A natureza, ela não desperdiça. Esse universo é imenso. É porque tem muitas coisas que a gente não vê. Aliás, existem mais coisas no invisível do que no visível dos nossos olhos. O nome aqui do canal e da página que eu já tenho há anos no Instagram, Mulheres Sábias, é justamente isso. É a gente ter a sabedoria de que, na verdade, quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe. É ter a consciência de que, na verdade, a gente é um grãozinho de areia. Então, essa sabedoria que a gente tem que cuidar, tomar conta, isso para mim é o sagrado. É esse o sagrado. Independe da sua religião, das velas, dos incensos, dos terços, ou, né, dos quipás, ou seja lá o que a sua religião pede. Mas o sagrado é isso, na minha concepção. Eu queria deixar essa mensagem antes de dormir, porque realmente eu fui muito impactada e eu tava a semana inteira pensando assim, eu não fiz o meu vídeo sobre o sagrado. Não fiz, não falei, não escrevi.
sobre o roteiro do sagrado. Mas eu cheguei tão feliz, porque é quase como uma oração, assim, se ouvir, né? Música que toca a alma, música clássica, cuidado com o que você ouve. E aí é você valorizar aquele momento, assim, compartilhado, que a gente pode chamar de divino. Isso é o sagrado. Conta aqui, se você quiser, sinta à vontade, o que é sagrado para você. O que é o sagrado para você. Agora eu vou tentar relaxar, que são meia-noite. Eu ainda estou emocionada. Eu não sei se eu vou editar o vídeo ou se eu já vou postar direto, que eu queria incluir a foto no final, né? Mas também eu não sei se eu devo incluir a foto no final, se bem que para informação, acho que a foto que a gente fez não tem questão de direitos, né? Autorais, sei lá, é pessoal. Mas é isso. Sócrates diz: só sei que nada sei. Então, mulheres sábias é isso. São as mulheres que quanto mais sabem, elas sabem que nada sabem. Movimento. Cura e sagrado. Boa noite.